Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Devocional de hoje em Marcos 10, 45, e diz assim: Mas o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repetindo o texto: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mais uma vez vemos o exemplo nas palavras do Mestre. E sabemos pelas suas atitudes que não eram apenas palavras soltas, mas unidas com atitudes. E torna-se óbvio que Cristo, o Deus homem, não buscava apenas cargos ou status ao servir e dizer para fazer o mesmo. O que movia ele era o amor, a compaixão pelas pessoas que necessitavam de uma palavra, de atenção, de cura, para executarmos qualquer função ou ocuparmos qualquer cargo. De nada vale se não for feito com amor, amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37 a 39. Muitas comunidades, igrejas e outros agrupamentos sofrem quando os líderes e ajudantes cumprem suas funções sem esse amor descrito no grande mandamento, apenas executando tarefas por satisfação pessoal ou vontades alheias. Que Deus nos guarde de qualquer orgulho e nos encha do seu Santo Espírito para que sejamos servos fiéis com as responsabilidades que Ele nos deu. Irmão, tem uma palavra muito forte inserida no texto de hoje e eu quero muito compartilhar com os irmãos aquilo que eu captei aqui do comentário do nosso irmão e do texto bíblico. O texto hoje em especial está falando sobre o Mestre servir e sobre o Mestre nos ensinar a servir da maneira correta, né? Diz assim no primeiro parágrafo: mais uma vez vemos o exemplo nas palavras do Mestre e sabemos pelas suas atitudes que não eram apenas palavras soltas, mas unidas com atitudes. Se eu perguntar para você por que Jesus veio, o que Jesus veio fazer na Terra? E todo mundo vai responder de forma certa que Jesus veio para morrer por nós, né? Jesus veio e deu a sua vida por nós. Jesus desceu dos céus, se fez homem e se entregou, derramou o seu sangue na cruz. E ali ele reconfigurou aquilo que Adão havia feito lá atrás junto com Eva. Jesus veio restaurar, veio pagar aquele boleto que Adão criou. Adão passou o cartão lá atrás e Jesus veio quitar essa dívida que estava acumulando juros sobre juros abusivos. E não tinha como outra pessoa resolver esse problema a não ser o Filho de Deus. Propósito principal de Jesus. Mas sabe o que é interessante? Jesus veio para dar a vida. Mas Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus curou os enfermos, Jesus expulsou os demônios, Jesus restaurou vidas, Jesus serviu pessoas simples e pobres. Jesus poderia ter tudo o que ele quisesse. Os discípulos perguntavam: Senhor, quando é que você vai restaurar o reino a Israel? Uma multidão se alimentou quando Jesus multiplicou o pão e o peixe. E só de homens havia 5.000, fora mulheres e crianças. Jesus poderia ter liderado uma rebelião, ele poderia ter se autoproclamado rei mundano. Jesus teria poder para isso, mas não é isso que ele veio fazer. Ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. E Jesus, com todas essas capacidades, a Bíblia diz que até umas mulheres ricas seguiam Jesus, sustentando ele. O problema de Jesus não era financeiro, o problema de Jesus não era casa. Jesus não teve problema com essas coisas. Só que ele, como Deus, como Senhor, como parte da Trindade, da Triunidade, ele desceu nos céus e lavou os pés dos apóstolos. Ele desceu dos céus e beijou os seus irmãos. Ele desceu dos céus, ele abraçou e chorou com as pessoas. Muitas das vezes nós achamos que, como servos do Senhor, basta que nós entreguemos o nosso dízimo e oferta, né? Basta que a gente apareça num culto de vez em quando e está tudo resolvido. Irmãos, eu venho aqui dizer esta manhã que isso é obrigação do cristão. Dar dízimo é o básico, é obrigação do cristão. Dar as suas ofertas é o básico. Aparecer nos cultos, adorar, glorificar a Deus, isso é o mínimo. Quando eu me envolvo com as coisas, quando eu me envolvo com as pessoas, quando eu choro com aqueles que choram, quando eu amo aqueles que me perseguem, quando eu paro de fugir das pessoas, do ambiente,
que isso foi um mandamento também do próprio Senhor, Ele nos ensinou isso na prática. Quando eu começo a me envolver nesses detalhes, eu percebo que eu estou realmente participando daquilo que Jesus participou. Porque quando eu me tranco, principalmente nos dias modernos, quando eu me tranco apenas dentro da minha casa e cultuo ao Senhor com as lives, eu estou aprendendo sim, mas eu não estou colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo. Você sabe como que você coloca em prática o servir? É servindo diretamente, frente a frente. Quando eu me envolvo cara a cara com as pessoas, quando eu sofro perseguição por coisas que eu faço, quando eu sou, assim como Jesus falou para os discípulos, olha, eu fui perseguido, o mundo me odiou, ele odiará vocês também. Irmãos, isso é tão poderoso, é tão maravilhoso que eu fico imaginando, é impossível nós vivermos um verdadeiro e puro cristianismo sem congregar, sem nos envolver com as pessoas. E olha que eu não estou dizendo de forma alguma que a casa de Deus é dentro de 4 paredes. Claro, a igreja pertence ao Senhor, tudo que está lá dentro, os utensílios, mas casa de Deus sou eu. E aonde eu estou, como casa de Deus, eu sou o veículo de Deus na terra. Isso é se o Espírito Santo de Deus habita em mim, né? Claro. Mas quando eu me envolvo com os meus irmãos dentro da igreja, dentro das instituições, dentro do CNPJ, mas ali tem pessoas, ali tem servos de Deus, ali tem gente querendo adorar e servir. Irmãos, ali eu começo a vivenciar o que Jesus vivenciou no passado. Eu começo a entender como que o nosso Pai que está nos céus ama as pessoas. Porque você vê pessoas de todas as formas, agindo de infinitas maneiras. E nós temos que amá-las de todos os tipos. Tem pessoas que entram na igreja agora e ela toma atitudes e decisões que não condizem com a palavra, mas são novas convertidas. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ter misericórdia e paciência com os que estão iniciando. Mas daí eu encontro pessoas mais velhas que estão em falha. Eu encontro a minha vida e eu acabo falhando no meio das pessoas. E eu sou repreendido, irmãos. Tudo isso faz parte do cristianismo. Quando nós vemos aqui o mestre servindo, ele estava servindo, mas servindo da forma verdadeira, frente a frente, pessoa a pessoa, contato. Jesus sorriu, Jesus comeu com os pecadores, ele foi até chamado de comilão e beberrão. Jesus se envolvia literalmente com a causa das pessoas e é impossível fazer isso à distância. É impossível fazer isso de dentro da minha casa, é impossível fazer isso se eu estou procurando somente ambientes em que eu tenha paz de espírito, vamos assim dizer, que é o que a gente costuma dizer, onde me passem boas vibrações. Irmão, nós temos que estar no meio da batalha, nós como soldados de Cristo, nós temos que estar no meio do povo, nós temos que estar nos envolvendo com as pessoas, crescendo e ajudando pessoas a crescer, pregando, ensinando, amando, chorando, perdoando e pedindo perdão, fazendo a coisa certa do jeito certo, assim como Jesus fez. É impossível lavar os pés dos nossos irmãos à distância. Foi Jesus quem instituiu. E eu não acredito que seja só no momento da ceia. Lavar os pés tem um significado poderoso por trás, que é estar, se necessário for, de joelhos diante do meu próximo. Por mais que pareça que ele não mereça, porque na verdade quem não merece alguma coisa sou eu. Jesus me deu aquilo que eu não merecia ganhar. É impossível chorar com os que choram se for só à distância. Chorar pelo celular vai colocar o quê? Um emoji, né, de chorinho? Acontece também. Mas se eu quero passar realmente contato, eu preciso estar junto, eu preciso me envolver. E não tentar resolver todas as coisas à distância. Preciso me envolver com o povo de Deus. É claro que nós, respeitando a pandemia que nós vivemos, é claro que respeitando esse momento, mas as coisas voltarão ao normal. Isso não vai parar. Na verdade, já estão voltando muitas coisas ao normal. Precisamos nos envolver porque quando se trata de envolver por outras questões, outros assuntos, nós estamos lá. Quando é coisas que não se tratam do espiritual, nós nos envolvemos lá, nós vamos para a academia, nós vamos para o mercado, nós fazemos isso, aquilo e aquilo. Mas com o povo de Deus a gente se afasta e o Senhor está nos chamando a servir. E para servir tem que estar perto. Assim como Jesus serviu. E torna-se óbvio que Cristo, Deus homem, não buscava apenas cargos ou status ao servir e dizer para fazer o mesmo.
Não é por causa de ganhar coisas, não é por causa de ser promovido a alguma estatura eclesiástica ou eclesiológica. Jesus desceu do céu, Jesus desceu da posição de Deus e veio servir. Ele não veio em troca de nada. E quando a Bíblia fala que ele fez tudo o que fez por causa da alegria que lhe estava proposta, sabe qual que é a alegria que estava proposta, irmãos? Não era ele ser mais Deus do que ele era antes. Não era ele ser mais glorificado do que ele era antes, porque ele é o Rei da Glória. A alegria que lhe estava proposta é que depois que ele fez isso, todas as coisas lhe foram sujeitas debaixo dos seus pés. E como lhe foram sujeitas, ele pagou a nossa dívida. E por causa desse pagamento nós não devemos mais nada e fomos restaurados. A alegria que lhe estava proposta é ter a mim e você junto com eles. É ter a criação de Deus que havia se perdido lá no Éden, sendo restaurada. A maldição que foi lançada sobre a terra, sendo restaurada as bênçãos. Hoje nós temos prosperidade em Cristo. Longe de Cristo ainda estaríamos debaixo da maldição que Adão proveu para nós. Somos todos descendentes. Mas Jesus, com ele, debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, como ele diz para Jerusalém: ó Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas. Ele está falando como o pai. Quantas vezes eu quis te proteger como a galinha faz com os pintinhos. O Senhor Jesus veio para isso, para nos restaurar, para nos proteger, e nele ainda hoje e eternamente estaremos protegidos se nós estivermos nele. Fora dele, ainda estamos debaixo da maldição. Se nós nascemos de novo, ou pelo menos achamos que nascemos, passamos pelas águas do batismo, mas continuamos na vida do pecado, nós não nascemos de novo. De fato, nós ainda estamos na vida de pecado, na vida de promiscuidade, mantendo somente o nosso coração nas coisas desse mundo, nos prazeres momentâneos. Mas se nós nascemos de novo em Cristo, estamos nele, fortalecidos nele, santificados na sua palavra. Sim, nós nascemos de novo e estamos debaixo das suas asas. Então não se engane. Aquele que pratica justiça é justo. Aquele que pratica honestidade e se santifica é santo. Aquele que pratica o pecado é ímpio e pecador. Nós tenhamos consciência plena do chamado que Jesus tem para as nossas vidas e nos mantemos firmes diante desse propósito.